Olá, seja bem-vindo ao Debate. E o programa de hoje vai, a partir de uma polêmica, falar sobre arte. No dia 15 de agosto foi aberta ao público a exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, no Espaço Santander Cultural, em Porto Alegre. Foi a primeira exposição com abordagem queer realizada no Brasil. Esse termo, que vem se tornando comum, é de origem inglesa e se refere à diversidade de sexualidade e identidades de gênero. A exposição do Santander Cultural estava prevista para terminar no dia 8 de outubro, mas foi fechada antecipadamente no dia 10 de setembro, após manifestações de grupos contrários ao conteúdo das obras. Sexo explícito, incentivo à zoofilia e pedofilia e ofensa à crença das pessoas foram alguns argumentos apresentados. O Movimento Brasil Livre, o MBL, se colocou como representante da parcela da população que teria se sentido ofendida pela exposição. Além de incentivar o boicote, o grupo também questionou o uso de recursos da Lei Rouanet de incentivo à cultura para uma mostra que, segundo eles, era um incentivo ao crime. Bom, no dia seguinte ao fechamento da mostra, 2 promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul estiveram no espaço e concluíram que não há menção ou incentivo à pedofilia entre as obras de arte e que, apesar de haver cenas de nudez e até imagens que caracterizam sexo explícito, não havia nada do ponto de vista criminal. Mesmo assim, a exposição permaneceu fechada. A polêmica ganhou a imprensa, as redes sociais e gerou debates e reflexões. Então fique com a gente, porque no programa de hoje vamos aqui falar sobre arte, sua história, seus possíveis limites e, é claro, sobre o fechamento dessa exposição em Porto Alegre. Aqui no estúdio, nós contamos hoje com a presença de Tamara Quirico, que é professora de História da Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E também conosco aqui no estúdio está a professora Cristina Costa, que é coordenadora geral do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da Universidade de São Paulo, o OBCOM da USP. Bom, obrigado às duas pela presença, sejam muito bem-vindas. Bom, antes de começar nosso bate-papo aqui no estúdio, eu aviso a você de casa que nos acompanha, nós também convidamos para o debate o Movimento Brasil Livre, que se colocou contrário à exposição e promoveu uma grande mobilização nas redes sociais. Uma representante do MBL confirmou a participação no nosso debate de hoje, mas poucas horas antes do início da nossa gravação, agora há pouco, ela informou que teve um imprevisto e não poderia mais participar, então fica aqui o registro. Bom, a gente começando o nosso bate-papo aqui no estúdio, nosso debate de hoje falando de arte, né? E eu fico me perguntando para as duas especialistas que acompanham a arte no Brasil e no mundo. Por um lado, né, a gente fica pensando o que motivou os grupos a se sentirem ofendidos, o que levou o grupo responsável pela organização da exposição a fechá-la. Por outro lado, há muito tempo não se discutia tanto a arte no Brasil. Como é que vocês que acompanham de perto, se dedicam a investigar a arte no Brasil e no mundo, têm visto essa repercussão ao longo da última semana? Tamara? Bom, eu acho que no fim das contas isso foi muito positivo, né? De você estar trazendo todo esse questionamento à tona. No fim das contas, todo esse movimento, né, do MBL teve o efeito oposto ao que eles queriam, né? Uma exposição que talvez ficasse restrita a esse circuito artístico de Porto Alegre acabou ganhando uma dimensão nacional e toda essa polêmica trazendo um debate que é muito saudável, porque a questão é exatamente essa, né? Eu acho que a arte pode ser debatida, pode ser criticada, pode ser questionada, né? Podemos apresentar visões pessoais, eu pessoalmente posso ser contra determinadas obras e posso debater isso, né? Eu posso questionar esse financiamento público, acho que isso tudo é muito positivo, né, para essa discussão acerca da arte aqui no nosso país, né? O que a gente não pode jamais aceitar de maneira alguma é o que aconteceu, de você simplesmente censurar, né? Porque quais são os critérios, né? Quem pode definir o que deve ou não ser exibido e por quê, né? No fim das contas, eu acho que a gente vai ter esse saldo de fato muito positivo por conta disso.
Bom, a Tamara menciona a questão da censura e vale lembrar aí, para quem é mais novinho, pode não ter passado por esses momentos, mas a gente passou um grande momento aqui, décadas no Brasil, onde qualquer tipo de produção era colocada sobre a vista grossa, a vista muito, como dizer, né, dura, para ser aí um pouco leve até com essa palavra, em relação a qualquer divulgação de obra de arte, conteúdo cultural. E o Observatório da USP se dedica também a não deixar que a gente se esqueça disso que aconteceu, né, numa história não tão distante assim aqui no Brasil. Como é que o Observatório tem visto esse caso específico agora, professora Cristina, da exposição em Porto Alegre? Se caracteriza como censura? Se caracteriza como censura. É muito importante a gente entender que a censura ela é muito antiga, ela é mais antiga no Brasil do que o teatro, do que a arte, do que a universidade, do que a imprensa, né? Nós conhecemos, antes de conhecer qualquer coisa, nós conhecemos a censura, que já veio nas caravelas, com as ordens jesuítas, etc., né? Então a censura, ela na verdade foi mudando de procedimento, mudando de cara, mudando de critérios, né? Então, nós tivemos censura das ordens religiosas, tivemos censura na monarquia, tivemos censura na república, tivemos censura nos períodos ditos democráticos, né? Mas a censura clássica, como a gente fala no Ocidente, é aquela censura feita pelo Estado. E hoje a gente está conhecendo outros processos de censura, extintos os órgãos de censura, a gente está vendo uma censura até privatizada, né? Uma censura togada, como nós chamamos, que é dos processos legais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, quando você interdita uma obra ou um processo de comunicação e evitando que ele chegue ao seu público, você está praticando censura. Bom, a mostra Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, que estava em cartaz no Santander Cultural, contava com 270 obras de 85 artistas muito conhecidos aqui do Brasil, por exemplo, Cândido Portinari, Adriana Varejão, Lígia Clark, e a curadoria foi feita por Gaudêncio Fidelis, que, é claro, se colocou publicamente contrário ao fechamento da exposição. Então a gente vai conversar com ele agora, chamando ao debate. Muito bem-vindo, Gaudêncio. Quero começar perguntando a você o que o fechamento da exposição Queer Museu significou para você como curador dessa exposição. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e a todas e aos ouvintes do canal Futura e aos telespectadores e as pessoas que estão aqui ouvindo o canal Futura. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que lembrar rapidamente, infelizmente tem que fazer esse breve retrospecto de uma timeline do que realmente aconteceu. Nós abrimos a exposição no dia 15, como você já citou, uma exposição que abre com muito sucesso, com mais de 3.500 pessoas na abertura, muito celebrada. Ela se desenvolve rapidamente, cresce com um público extraordinário, sem nenhum incidente, sem nenhum questionamento, nenhum descontentamento do público durante os seus 26 dias em que ela esteve aberta. Subitamente na quarta-feira anterior ao feriado, no meio da tarde, começa uma investida muito agressiva de membros do MBL que adentram a exposição com câmera em punho, agredindo verbalmente e gravando vídeos dos visitantes, crianças, adolescentes, profissionais do educativo. E isso depois, nós temos no dia seguinte o feriado, o Santander não abre, isso prossegue de uma maneira muito mais intensa e mais agressiva na sexta-feira e no sábado, e culmina com o encerramento abrupto, intempestivo e unilateral, como já foi dito, já foi veiculado largamente pela imprensa. Você, Gaudêncio, chegou a falar na imprensa que você ficou sabendo do fechamento pelas notícias em jornais e pela internet. Foi isso mesmo? Na verdade, pior que isso. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp
de um colega profissional que disse, olha, houve essa postagem do Facebook, no Facebook, essa declaração do Santander Cultural, dizendo que a exposição está encerrada. Imediatamente, eu não procurei a imprensa, eu confesso que eu estava num estado de choque, para não usar uma outra palavra, e tentando fazer sentido do que estava acontecendo. Então, a partir de poucos minutos, o meu telefone e o meu WhatsApp foi inundado por ligações de jornalistas do Brasil e exterior, e a gente, como você sabe, desenrolar disso é uma repercussão nacional e internacional da exposição. Mas eu acho que o que vale a pena do fechamento, né, e tudo que está relacionado à exposição. Mas o que é preciso salientar aqui é que essa investida do MBL, e depois isso tudo migra para as redes rapidamente, eles criaram o quê? Uma narrativa falsa, completamente distorcida da exposição, baseando-se basicamente em 4 imagens que circularam largamente pela imprensa, e isso então faz com que a imprensa venha perguntar, e eu me transformo, infelizmente ou felizmente, no único porta-voz capaz de esclarecer a opinião pública. Todo o meu esforço desde o início foi sempre esse, de esclarecer a opinião pública e aqueles interessados e as pessoas da comunidade artística, acadêmica e cultural e todos os que estavam muito envolvidos com a exposição, do que realmente estava acontecendo. Porque, de fato, essa narrativa ela era muito difícil de controlar. As táticas do MBL, que todos nós sabemos, elas podem ser descritas como táticas de milícia, elas usam de toda a sorte de recursos para atingir os objetivos que eles têm. Isso então adquire uma dimensão absolutamente fora de controle nas redes sociais e com uma rapidez surpreendente. Em apenas 2 dias e meio de investidas deles, o Santander, então, no domingo pela manhã, resultando com uma decisão ali em meados do dia, decide fechar a exposição. Depois nós temos todas as consequências disso e os desdobramentos. Uma questão que cabe salientar: existem muitas consequências dramáticas desse evento triste para a história da arte brasileira e a história das exposições brasileiras. É que ele abre um precedente excepcional que já está tendo efeitos devastadores pelo país inteiro, que é o fato de que em apenas 2 dias e meio, com táticas que a gente não pode caracterizar como boicote, na verdade, infelizmente, porque boicote eu acho que tem umas outras características, e a professora Cristina Costa definiu, inclusive, isso muito bem como censura, e isso tem resultados devastadores para o nosso futuro já imediato, tanto assim que nós estamos presenciando incidentes constantes e gravíssimos, em que exposições vêm sendo atacadas, fechadas, obras sendo tiradas da parede, e isso com base em suposições, diga-se de passagem. E isso é apenas o começo de uma nova era que nós vamos viver a partir desse episódio deflagrado a partir do MBL, mas consumado de imediato quando o Santander fecha a exposição. Gaudêncio, eu volto a falar com você em instantes. Eu vou aproveitar o espaço aqui também para mencionar que sobre o encerramento antecipado da exposição Queer Museu e toda a polêmica gerada em torno dela, nós também convidamos o Santander Cultural a participar do nosso programa. Sim. E por meio de nota, o banco diz, abre aspas, reconhecemos que além de despertar a polêmica saudável e o debate sobre grandes questões do mundo atual, infelizmente a mostra foi considerada ofensiva por algumas pessoas e grupos. Nós, do Santander, lendo aqui a nota, mais uma vez entre aspas, pedimos sinceras desculpas a todos aqueles que enxergaram o desrespeito a símbolos e crenças na exposição Queer Museu. Isso não faz parte de nossa visão de mundo, nem dos valores que pregamos. Por esse motivo, decidimos encerrar antecipadamente a mostra no dia 10 de setembro, fecha aspas. E a íntegra dessa nota do Banco Santander sobre o fechamento da exposição está disponível na internet. Bom, ainda falando dessa repercussão online, os grupos que se manifestaram contrários à exposição também cobraram explicações sobre o uso de verba pública com base na Lei Rouanet de incentivo à cultura, e nesse sentido o Santander informou que não irá utilizar o benefício fiscal da Lei Rouanet e que estuda ainda uma forma de realizar o pagamento do imposto equivalente
aos recursos depositados para a produção da exposição Queer Museu. Bom, dada a posição aqui do Santander, eu quero pegar um gancho do que o Gaudêncio, o curador da exposição, conversa com a gente, nos trouxe para voltar aqui para o estúdio. Ele fala sobre essa, talvez, prerrogativa, né? A partir desse caso, que ganhou tanta repercussão, e a gente já comentava aqui mesmo antes de começarmos a nossa gravação, de que outros casos já foram noticiados dias depois. O Gaudêncio já mencionou alguns deles, de obras em outros estados sendo recolhidas, e aí ampliando ainda mais, né, para, por exemplo, uma peça de teatro no interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí, de ter sido proibida de continuar as suas sessões por tratar aí de uma personagem travesti incorporando o personagem Jesus Cristo, e a partir daí a gente consegue fazer uma relação dessa sucessão de fatos após o fechamento da exposição lá em Porto Alegre, Tamara? Certamente, né? Isso vai numa onda, mas você tem também uma resposta quase que imediata. Talvez não tenha a mesma divulgação que as proibições, né? Mas da mesma maneira, né? A gente teve a proibição lá do Queer Museu em Porto Alegre, né? E aí você tem o Ministério Público indo lá depois e dizendo, não, de fato, as obras não tinham nada demais. Teremos, né? Em breve um promotor falando com a gente aqui também sobre essa averiguação. Sim, nós tivemos o caso dessa outra obra retirada lá da exposição no Mato Grosso, né? Hoje já foi noticiado, não, que a obra está sendo devolvida porque também já chegaram à conclusão que a obra também não tinha nada demais. O problema disso são esses precedentes, evidentemente, que se abrem e traz essa discussão desses critérios, né? O que é uma obra que deve ser proibida, né? Quem que vai proibir? Né? Se a gente para pensar, né? A gente não precisa nem sair daqui do Rio de Janeiro, né? Se a gente for ali ao Museu Nacional de Belas Artes, ali no centro, né? Nós temos várias obras que por esses critérios poderiam ser consideradas indecorosas, né? A gente retrocede ainda mais, né? Eu discuti muito sobre isso, debati muito, né, em relação a essa exposição semana passada com vários conhecidos, com vários colegas, e o que sempre me chama a atenção é que o teor das críticas que algumas obras dessa exposição em Porto Alegre recebeu é muito parecido com críticas que, por exemplo, em meados do século XVI, o Michelangelo recebeu quando pintou o Juízo Final na Capela Sistina, né? Que é uma obra absolutamente canônica da história da arte, fundamental, renomadíssima, mas que à época foi considerada indecente, obscena. Michelangelo não representou toda a santidade de Cristo, né? Era uma obra considerada absolutamente imoral, né? Antes até do Michelangelo pintar o Juízo Final, né, no início da década de 1520, o Papa Adriano VI já tinha chamado a Capela Sistina de uma stufa di nudi, né, uma sauna com nus, por causa do teto, né? E hoje são obras absolutamente reconhecidas na história da arte, né? Então, evidentemente, né, são situações, momentos históricos diferentes, mas do mesmo modo que nós tivemos esse forte moralismo no século XVI por causa de toda a crise protestante, né, a reforma católica, nós estamos tendo hoje novamente esse momento de um excessivo conservadorismo, né, que vem trazendo esse tipo de consequência nas discussões sobre a arte, né, que traz esse problema, né? Quem é que vai estabelecer os critérios? Né? Critérios que são aceitos hoje em dia não o eram, né, no século XVI. Então o que está despertando polêmica hoje pode ser absolutamente naturalizado daqui a algum tempo. E a questão talvez seja ainda mais grave. Essas obras mereceriam as críticas que elas de fato vêm recebendo, né? Eu lembrei muito também, né, nessa polêmica toda, né, do Magritte. O Magritte nos deu a solução, né, quando ele pinta o cachimbo e diz, isso não é um cachimbo, né, isso é uma pintura. Aquela obra clássica, né? Sim, exato, né? Não é o Cristo Shiva, né, não é a hóstia, né? As pessoas confundem, né, usando uma terminologia cara aos teólogos gregos da Idade Média, as pessoas confundem a imagem com o protótipo. Né, o que está sendo representado, aquilo ali é uma imagem simplesmente, né, não é o sagrado, né, a sacralidade está intacta. Né, as pessoas falaram muito da hóstia, né,
com as inscrições, que aquilo ali seria um desrespeito ao catolicismo. Mas não é uma hóstia consagrada, né? Não é o corpo de Cristo. É uma representação. É um mero objeto. Né? A sacralidade está intacta, como permaneceu intacta por todo esse tempo. Né? Acho que a grande questão é exatamente essa, né? Como que as pessoas confundem, né? Misturam os canais de certa maneira, né? O que de fato é religião e o que de fato é arte. Bom, esses dois casos que a gente mencionou, que também sucederam o fechamento da exposição em Porto Alegre, também estão na internet, você pode buscar, a gente pode até mostrar aqui, quando a gente conversa, a questão aí da Justiça de Jundiaí proibindo uma peça teatral, trazendo Jesus como mulher transgênero, e também a outra obra lá no Mato Grosso do Sul, que foi retirada de uma exposição, depois acabou voltando, como a Tamara já mencionou aqui. Agora, professora Cristina, você concordava quando o Gaudêncio falava, né, desse risco que a gente corre a partir desse momento? Por um lado, tem o que a Tamara nos traz, né, da discussão tá na rua, da gente ver as pessoas parando para pensar a respeito e da onda contrária vindo e mostrando também o outro lado. Agora, corre-se um risco, e a Tamara também pergunta quem vai definir, né, qual é a questão da censura ou qual é a classificação. Como é que a gente consegue delimitar isso? A gente está no momento de rediscutir esses conceitos? Olha, é muito importante discutir. Eu acho que o debate que está havendo é extremamente importante, porque esse caso ele é paradigmático, porque ele evidencia uma série de questões da produção simbólica hoje, não é nem só artística, né? A primeira é bom nós tomarmos consciência de que a censura ela é promovida por alguns censores, o Estado ou uma instituição privada como é o Santander, mas com apoio popular. É muito importante. Nós temos lá o OBCOM, ele tem a guarda dos processos de censura prévia ao teatro de 1930 a 1970. O OBCOM, que é o Observatório de Comunicação da USP. Exatamente. Então, nós temos processos que têm mais de 3.000 assinaturas de pessoas da sociedade civil apoiando a censura. Então, é muito importante a gente saber e discutir com o público, né? Porque quem perde com a censura somos nós, né? É a arte, é a produção. Então, o fato de que existe um movimento que foi lá, que foi ver o museu, foi documentar e levantou toda essa celeuma, é muito importante porque isso também sempre existiu. Não é apenas o Estado ou apenas a iniciativa institucional. Por outro lado, evidencia que quando a empresa privada atua na área da cultura e da arte, ela, antes de tudo, está interessada nos seus próprios objetivos, né? E a arte, ela tem que ser promovida porque ela é uma produção da cultura, da sociedade, né? Então, quer dizer, é muito importante a gente pensar com que critérios, hoje em dia, essas leis de incentivo permitem que as empresas decidam o que vai ao palco, o que vai para as telas e o que vai para as exposições. Então, isso é um outro aspecto extremamente paradigmático, né? E o terceiro é que as autoridades hoje, jurídicas, estatais e privadas, se sentem no direito de interditar apresentações e obras, né? Quando, na verdade, nós já temos uma legislação bastante dura que pune obras que efetivamente pudessem prejudicar a sociedade. Então, nós não precisamos de censura prévia. Nós temos uma legislação que, levada a sério, resguarda direito de imagem, direito de privacidade, a moralidade, né? Por que a gente vai permitir que uma autoridade estatal ou não decida o que as pessoas podem ver, ouvir ou ler, né? Quero voltar a chamar o Gaudêncio Fidelis, que é o curador da exposição Queer Museu,
que foi meio que o estopim de toda essa discussão ao longo da última semana. Gaudêncio, você que está aí no centro das discussões, acompanhando de perto, nesse momento, mas em retrospecto também você já tem uma longa história de trabalho com a arte, você também já trabalhou com a Bienal do Mercosul em Porto Alegre, que é uma das principais, né, no nosso continente. Discutindo um pouquinho o que a gente falou aqui no estúdio há pouco, como é que você vê daqui em diante, o que pode mudar em relação aos incentivos para obras, o financiamento para exposições? Você acha que algo pode ser rediscutido nesse momento, em termos das instituições ou mesmo da liberação de recursos públicos para financiamento de exposições? Olha, honestamente, eu não acho que esse é um dos impactos que eu não acho que a exposição, que esse incidente terá sobre a Lei Rouanet. Eu vou explicar por quê. Mas antes eu queria fazer pequenas observações em relação a alguns comentários da professora Tamara e também da professora Cristina, em relação a algumas questões que a professora Tamara falou. O que nós precisamos nesse momento ter uma clareza absoluta de como esses fatos se processaram e do que nós estamos exatamente tratando aqui. Em primeiro lugar, nós não podemos, em retrospecto, comparar o que aconteceu aqui com o que aconteceu na época dos contemporâneos de Michelangelo, por exemplo, ou de qualquer período da história da arte. Porque quem estava censurando ou questionando, ou o que quer que seja, aquelas obras naquele momento eram contemporâneos daquelas obras. Veja bem, não é o caso aqui. O caso aqui é que nós estamos fazendo isso em retrospecto. É como se nós voltássemos no passado e decidíssemos, então, uma obra X do Michelangelo não pode mais ser exposta. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa exposição, várias das obras que foram questionadas são obras que têm 40 anos, 50 anos, 60 anos de produção. É preciso ter em mente isso, de que esse ataque difamatório a essas obras está sendo feito em retrospecto. Gaudêncio, aproveitando e fazendo um contexto também, que é muitas, como você está mencionando aí, de décadas em que de fato havia censura no Brasil por conta do período de ditadura militar. E que pior, nunca sequer foram censuradas. Lembro também que muitas dessas obras, essa é uma exposição de alto teor acadêmico, é uma exposição que tem um caráter museológico, porque tem também um volume considerável de obras históricas, e essas obras estão agora sendo olhadas em retrospecto por grupos muito específicos que acham que elas devam ser, inclusive, destruídas, porque isso fazia parte da narrativa. Não só destruídas, como a parte dessa narrativa dizia o seguinte: eles não estavam lá para perpetrar a censura. E é claro que aqui nós estamos falando de um tipo de censura muito específica, não é aquela de gabinete que a gente conheceu na época da ditadura. Eles estavam falando de decidir o que pode não ser visto. Ou seja, trocando em outras palavras, o MBL e todos os seus seguidores querem decidir daqui para frente o que nós vamos ouvir, o que nós vamos assistir, o que nós vamos ler, e inclusive, especialmente, o que os artistas vão produzir. Esse é um aspecto que eu acho que nós temos que ter muita clareza nesse momento, porque é um processo complexo. Em relação à questão que a professora Cristina apontou, no que diz respeito ao apoio popular para a censura, é verdade, mas não nesse caso. Eu gostaria de fazer essa ressalva. Por quê? Porque nós não estamos falando aqui da tentativa de catalisar o apoio popular para determinadas obras que legitimamente, no direito de cidadão, vamos dizer assim, alguém achasse que fossem inapropriadas. O que nós estamos falando aqui é de um grupo de milícia, e eu estou sendo bem categórico em usar essa palavra, que usa táticas de milícia, que usa táticas difamatórias, que manipulou as imagens das obras dos artistas, criou narrativas específicas, criou posts específicos. Isso é uma indústria para fazer com um propósito muito objetivo. Por isso eu também não caracterizo isso como um boicote. Eu caracterizaria esse processo, inclusive, com um forte componente de censura que parte tanto do MBL como do Santander. E que é consumado pelo Santander. E, inclusive, lembrando sempre que o Santander não é o poder público, é o poder privado, e todos nós sabemos. Só para concluir, uma coisa muito importante em relação à Lei Rouanet.
No momento que o MBL viu seus argumentos serem derrubados em relação às questões de pedofilia, zoofilia, pornografia, ao que era a narrativa principal que eles haviam construído, e que o Ministério Público, muito apropriadamente, ao visitar a exposição, encerrou esse assunto junto à opinião pública, eles rapidamente mudaram de tática e eles migraram para uma outra, que foi atacar a exposição com base no fato de que ela tinha sido utilizado dinheiro público. Aqui precisa um outro esclarecimento que me parece que definitivamente nós todos aqui, empenhados na liberdade de expressão, na criatividade, na produção de conhecimento, temos que ter em mente na ponta da língua, que é o seguinte: esse imposto que eles reivindicam e que desse dinheiro utilizado de maneira indireta, através de lei de incentivo fiscal, ele é de todos nós. Ele é de todo cidadão brasileiro. E não apenas de um grupo muito pequeno, que, veja bem, não pode confundir números com força na rede. Força na rede é um impacto que não, nesse caso, inclusive medido em números, se mostra muito menor, infinitamente menor, com toda a sociedade, com todas as parcelas da sociedade brasileira que se mobilizaram, que continuam se mobilizando, porque querem ver essa exposição. Essas pessoas também são pagadoras de imposto, também são pagadoras deste imposto que foi utilizado na exposição. Então, isso nós temos que ter muito claro, porque esse imposto, ele é de todos. É meu, é de você, é de todas as pessoas que querem a exposição aberta. Quero fazer mais uma ressalva. Mesmo que este grupo fosse menor, daquele grupo que paga imposto, essa justificativa ela não seria válida, por uma razão muito simples. Porque não se trata de quem vence no grito, se trata de como a lei é feita. Se eventualmente nós mudarmos a Lei Rouanet e decidirmos o seguinte: não, essa produção, ou essa obra artística, ou essa peça, ou esse espetáculo só vai ser produzido com base naqueles que pagam imposto, se eles forem a maioria, aí tudo bem, mas não é o caso. E a Lei Rouanet, vale dizer, só para concluir, perdão, tomar todo esse tempo, a Lei Rouanet, ela nunca foi criada para decidir com base em critérios de censura de qualquer tipo, e aí eu estou usando censura, inclusive, sob ponto de vista metafórico, ou objetivo, enfim, mas sim com critérios técnicos. Ela não decide o mérito da produção artística, ela libera a possibilidade daquela produção, se obedecer a todos os critérios técnicos, de ser financiada ou não por determinada organização ou instituição, ou seja lá quem for, que paga imposto. Então, acho que isso nós temos que ter muita clareza, porque essa discussão é uma discussão extremamente complexa. E mais uma coisa finalmente que eu gostaria de adicionar: não se trata de uma discussão tão democrática assim, porque, veja bem, essas investidas que estão sendo feitas contra a arte e que eventualmente são derrubadas, não são uma questão puramente prática para nós todos. Que assim, então não fiquem tranquilos, nós vamos há uma investida contra uma obra no museu, depois vem com toda a sensatez o Ministério Público ou os órgãos responsáveis e vão lá, ou quaisquer órgãos que sejam, e vão lá e aquilo é resgatado. Não, isso é uma campanha que tem um efeito de tática da pior possível, que é o seguinte: uma desmoralização profunda contra a arte e que tem outros objetivos. Cabe salientar ainda que esses grupos não trabalham com uma base ideológica, eles trabalham com um programa. Isso é apenas uma plataforma para eles atingirem um programa. Eu só queria esclarecer isso, porque eu acho que isso é fundamental. Muito bem. Gaudêncio Fidelis, infelizmente o nosso tempo corre, eu preciso me despedir de você, mas agradecendo muito você ter aberto um espaço aí na sua agenda para conversar conosco aqui no debate do Canal Futura, esclarecendo um pouco do seu ponto de vista em relação ao fechamento da exposição Queer Museu aí em Porto Alegre. Muito obrigado, Gaudêncio. Eu que agradeço profundamente. Obrigado. Bom, eu continuo aqui no estúdio com a professora Cristina, a professora Tamara, a gente volta daqui a pouquinho. E antes do intervalo, deixar para você uma dica, né? A gente está falando bastante aqui sobre a exposição, tem vários sites, reportagens tratando, até mostrando algumas imagens. Se você ficou curioso, pode buscar. Um dos exemplos é uma matéria do site BuzzFeed, eles selecionaram aí imagens de 30 obras da exposição
Queer Museu, que foram criticadas e contextualizam um pouco, trazem pequenos parágrafos sobre cada artista. Você pode entender um pouco mais sobre as obras que foram expostas nessa exposição. O debate volta já. Este é o Debate no canal Futura e o nosso tema de hoje é a arte. Após toda a polêmica envolvendo a exposição Queer Museu, que estava em cartaz em Porto Alegre, foi fechada antecipadamente por pressão de grupos populares. O episódio gerou discussões que tiveram até intervenção policial e muita reflexão sobre o papel da arte. Mas, além disso, provoca reflexões sobre o tema da educação. Afinal, com a reforma do ensino médio, houve uma proposta do governo de retirar a obrigatoriedade do ensino de artes. E essa relação com as percepções da arte tem muito a ver com o incentivo e o conhecimento que você recebe na escola. Bom, a gente continua aqui no estúdio com a professora Tamara Quirico, que dá aulas de História da Arte na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também conosco aqui está a professora Cristina Costa, coordenadora geral do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da Universidade de São Paulo, o OBCOM, da USP. Bom, e ao longo do primeiro bloco a gente repercutiu bastante aqui como essas discussões tomaram as ruas, né, como isso saiu apenas do círculo, né, de quem está envolvido com artes, quem trabalha com artes. As redes sociais também levaram muitas dessas discussões adiante e elas foram aí um fator central para que o caso ficasse conhecido em todo o mundo. Então, para falar um pouquinho mais sobre essa repercussão e sobre como essa movimentação nas ruas e em frente ao espaço de exposição lá em Porto Alegre, a gente chama agora o jornalista Rafael Balsemão, do jornal Zero Hora. Rafael, bem-vindo ao debate. Quero começar perguntando a você de que forma, então, a comunidade aí porto-alegrense acompanhou esses protestos e as discussões não ficaram somente restritas ali a quem estava acompanhando ou cobrindo aqueles fatos, né? Oi, Cris, muito obrigado pelo convite. Foi uma semana bem triste para a gente aqui, principalmente para a gente que cobre cultura, né? Ver uma exposição num centro tão importante, né? Como é o Santander Cultural ser fechada, né? Então, assim, o debate, a gente está acostumado a falar sobre arte, né? Debater cultura, né? Indicar para as pessoas coisas interessantes, né? Para exposições, filmes, e tivemos que entrar em outro debate que não é tanto o que a gente faz no nosso dia a dia aqui. Então, a cidade se mobilizou. Terça-feira o protesto foi forte lá na frente do museu, então mudou bastante a nossa cobertura, redes sociais, e foi bem diferente aqui o nosso trabalho. E de que forma vocês acompanharam também? A gente conversou no primeiro bloco aqui com o Gaudêncio, né, o curador da exposição, e ele mencionou algumas manifestações dentro da exposição quando ela ainda estava em funcionamento, de manifestantes contrários, com uma postura agressiva, e a gente sabe que depois também o protesto contra o fechamento acabou sendo necessário a intervenção policial. Como é que essa questão passou para além da apreciação da arte e também acabou se tornando um caso de polícia em alguns casos? Certo. Na verdade, né, a exposição foi fechada no domingo, então esses ataques, foram 2 ataques, né, lá direto na própria exposição, as pessoas que iam visitar, elas eram coagidas, enfim, eram filmadas, isso aparece em alguns vídeos que a gente pode ver que circularam pela internet, e também pelo Facebook, né, a nota do museu foi rebaixada, isso aqui estava num âmbito muito restrito, não estava para todo mundo. Até mesmo para a gente aqui isso não havia chegado com tanta força. Domingo que estourou, né? A mobilização foi absurda, né? De todo mundo, nas redes sociais. É incrível o acesso das pessoas às matérias que nós publicamos nesses dias, aqui no Jornal Zero Hora. Um interesse que a gente não vê normalmente numa exposição. Então, isso extrapolou o campo, né, da arte para ser uma discussão no campo moral, né? Que culminou com esse protesto na terça-feira. Foi uma semana bastante agitada para a nossa cobertura, várias reviravoltas. Além disso, também a gente teve um outro fator que foi importante, a gente ter que entrar em contato com os artistas e perguntar o que eles queriam dizer com suas obras, uma coisa que não é comum se fazer, né? A obra deve falar por si só. Então, teve esse outro ponto que a gente teve que explicar obras que foram acusadas de, enfim, várias coisas que não faziam sentido na nossa avaliação, né?
Além disso, assim, também rolaram muitos boatos de fake news, outro problema, assim, de obras que não estavam na exposição começaram a ser apontadas como se estivessem lá, espaços que não existiam. Então, isso também foi bastante complicado para o nosso trabalho. Isso movimentou muito as redes sociais, também as pessoas ligando para cá, reclamando. Então, foi bem diferente do que aconteceu semana passada. Sem dúvida, essa questão que aí torna-se um fato e aí todo mundo começa a criar um burburinho, pega outra imagem, vincula a exposição para tentar fomentar aí, colocar mais fogo na fogueira, né? Agora, uma questão que o Rafael nos traz, professora Tamara, é essa de o artista ter que explicar o que ele quis dizer com a própria obra. E, na verdade, isso seria meio que o oposto do que se espera de uma exposição. Tô certo ou não? É complicado, né? Eu concordo quando ele diz, né, que a obra deve falar por si só. Né? Evidentemente, às vezes você precisa, né, de um apoio, algum texto, né, alguma questão prévia que te ajude a, de fato, compreender plenamente um determinado trabalho. Mas isso não deve ser o principal, né? Porque a obra sempre vai ter um impacto sobre o espectador. E essa que é a grande questão, né? A obra não tem que se explicar, o artista não tem que se explicar, né? Especialmente num contexto desse, por conta, né, desse tipo de questionamento, por conta desse tipo de censura, né? A arte deve se bastar, né? Essa que acho que é a grande questão. E uma questão que ele traz também em relação à avaliação do próprio espaço de exposição nas redes sociais, né? Diz que a nota do espaço baixou muito. Por outro lado, vem essa pressão, muitas vezes, né, contrária ao que talvez os organizadores esperavam. Eu acho que precisa haver o debate, né? Quer dizer, é muito importante a gente pensar que a arte, ela é transgressora. É da natureza da arte reapresentar o mundo ao público, né? É da natureza. Por isso que ela emociona, né? E há uma série de equívocos, quer dizer, há aquele grupo que pensa que a arte deve agradar, que a arte deve entreter. Nós estamos passando por uma época em que está cada vez mais difícil a gente parar para refletir, a gente parar para pensar, a gente esperar as coisas acontecerem dentro da gente, né? Então, eu acho que a arte, ela precisa desse momento. Então, é muito importante a gente pensar que o papel da arte é isso, é recolocar o signo, é recolocar a realidade, fazer com que as pessoas pensem, se voltem para dentro de si e vejam qual é a emoção que aquela obra está suscitando, né? E é muito ruim quando isso não acontece, quando a gente parte do princípio de que a arte deve ser o bonito, deve ser o agradável, deve ser o entretenimento. A arte não é isso, o papel da arte é também criticar, é denunciar, é chocar, né? Chocar, sim, sem dúvida. Né? É desestabilizar o habitual, o costumeiro, né? Fazer o espectador sair da sua zona de conforto. Exatamente, talvez. Rever aquilo que ele vê no cotidiano de uma maneira diferente, até para não gostar. Sim, isso como faz a parte, professora Tamara falou. Quer dizer, não, eu não gostei. E poder desligar. E hoje nós temos todos os recursos para desligar a televisão, para não ir ao cinema, para não ir a uma exposição. Quer dizer, é muito importante que as pessoas vejam, apreciem, rejeitem, e isso é a cultura. Sim, isso faz parte desse jogo democrático, né? Agora, é isso, né? Eu, pessoalmente, posso não gostar, posso não querer ir, né? Mas eu não posso decidir pelo coletivo, eu não posso decidir pelo todo, né? Eu não posso balizar isso a partir do meu gosto pessoal, né? Isso é uma questão importante. Agora, Rafael, para a gente encerrar o nosso bate-papo, de que forma tem repercutido no meio cultural em Porto Alegre? A gente sabe que tem uma cena muito forte, inclusive nesse momento está acontecendo o Festival de Teatro na cidade. Como a cena artística tem repercutido esse encerramento da exposição? Na verdade, nós estamos, nesse exato momento, vivendo um momento de tensão, né? A gente está em pleno Porto Alegre sendo um dos principais festivais de teatro do país, né? E na quinta-feira tem uma peça que, enfim, vai dar o que falar, que é uma peça que um travesti interpreta Jesus, que já foi cancelada, né, em São Paulo, e
E está todo mundo muito apreensivo para saber o que pode acontecer, se alguém pode entrar na justiça também pedindo cancelamento aqui em Porto Alegre dessa peça. Então, tudo é levado com muita cautela, com muito cuidado, e isso é muito triste para a arte, né? Porque a gente vê que o debate não foi feito, foi cancelado simplesmente. Então, o museu caiu a visitação, a gente foi lá depois, a sensação de quem visita lá é uma sensação meio de luto, assim, para os visitantes. Muito boato mesmo, assim, teve uma mostra no próprio Santander Cultural de filmes do Pedro Almodóvar, o cineasta espanhol, disseram que foram canceladas, isso não aconteceu, mas então a gente está vivendo esse momento bem triste de boataria, né, de medo de cancelar peças nesse sentido, então uma sensação muito frustrante para o artista, né, e para a gente que trabalha com cultura, né, e que quer ver os artistas trabalhando e tal, isso é muito triste. Muito bem. Rafael Balsemão, repórter do Jornal Zero Hora, falando com a gente de Porto Alegre. Muito obrigado pela participação no debate de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço aí o convite. Valeu. Bom, o nosso programa também quis ouvir algumas opiniões nas ruas sobre como as pessoas percebem a arte, também se concordam ou não com esse fechamento precoce da exposição Queer Museu. A gente vai ver alguns depoimentos, então, na reportagem da equipe da TV Fundarte, a Fundação Municipal de Artes de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, que é parceira do canal Futura. Qualquer forma de arte é válida e por quê? Bom, eu acredito que sim, toda forma de arte é válida, até porque o conceito de arte ele é muito discutido, né? Então a gente não pode classificar isso é arte, isso não é arte. Mas eu acredito que ela deva ser colocada como, por exemplo, com uma classificação ou em um ambiente que as pessoas estejam, a arte esteja adequada àquele ambiente, que ela não vá ferir algum sentimento, algum conceito de alguma pessoa. Então, sempre com respeito, sim. Mas com certeza a arte em si, sendo contemporânea, moderna, revolucionária, é uma forma de manifestação. Se a arte ela não é visualmente dita, ela pode ser sentida. Eu acho que sim. Todas as formas de arte são válidas hoje em dia. Independente do meu gosto, meu gosto é um, o teu é outro. Então, acho que todas as formas de arte são válidas no dia de hoje. A arte é alguma coisa que agrada aos olhos, entendeu? Qualquer coisa que tu viola alguém não é arte. Então, depende, esse tipo de qualquer coisa vale, é meio relativo. Entendeu? É que nem tu dizer assim, tem uma frase que diz assim, qualquer forma de amor vale, tá, mas eu matei por amor, tá, então eu tô absolvido. Valeu? Duvido que tu concorde comigo. E tu concordas com o fechamento antecipado da exposição do Santander Cultural por pressão dos grupos contrários? Por quê? Não, eu não concordo com o fechamento da exposição. Eu acho que houve ali uma distorção do fato, né? Eu acho que falta uma compreensão da diferença entre arte e publicidade. As justificativas de apelo que o movimento MBL fez de apologia à pedofilia e outros crimes são argumentos que não se sustentam, né, na base legal. Então eu discordo, também repudio o ato, né, do Santander Cultural em ceder a essa pressão. Não, eu não concordo, porque eu acredito que o que eles fizeram, eles estão censurando, né? E o Brasil é um país onde apenas 10% da população frequenta exposições de arte e está nesse meio, então eu acho que não, que eles foram precipitados e está totalmente errado. Muito bem, mais uma vez obrigado à equipe da TV Fundarte de Montenegro, nossa parceira do canal Futura, na produção dessa reportagem. E lembro aqui também, né, a gente falou no início do programa, retomando que nós abrimos espaço, convidamos para a participação no programa de hoje o Movimento Brasil Livre, o MBL, e também o Santander Cultural, que se manifestou por nota, que já lemos aqui no início do nosso programa. Bom, a gente ouviu aí algumas discussões sobre o que agride, o que não agride, o que é belo aos olhos, o que eu concordo, não concordo. Agora, a gente sabe que essa exposição precisou aí ter uma averiguação, né, da promotoria, então eu vou chamar agora para participar do nosso bate-papo o promotor da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Júlio Almeida. Ele esteve no espaço após o fechamento da exposição Queer Museu para verificar se realmente havia referência à pedofilia nas obras
como foi denunciado. Então a gente chama agora o Júlio para esse bate-papo. Tudo bem, Júlio? Bem-vindo ao debate. Como é que esse caso chegou até vocês na promotoria? Obrigado pela oportunidade de participação e de esclarecimento dos fatos. Este fato chega ao conhecimento, meu conhecimento especial, porque sou promotor de justiça que trata da questão criminal da infância e juventude praticada contra criança e adolescente e também por substituição da questão da proteção sexual de crianças e adolescentes em Porto Alegre. Esse fato começou no final de semana, quando eu passei a receber inúmeras mensagens, via especialmente o WhatsApp, de que com denúncias de que havia pedofilia, crime de pedofilia, na verdade, no Santander Cultural, que, aliás, é um espaço que presta grande serviço à cultura de Porto Alegre, de embelezamento de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Um espaço de referência em termos de cultura e beleza em Porto Alegre. Na segunda-feira, após tratar de inúmeros casos de violência sexual real aqui na promotoria, especialmente violência relativa à pedofilia, seja ela real ou até mesmo virtual, juntamente com a coordenadora do Centro de Apoio da Infância e Juventude, nos deslocamos até a exposição para verificar em loco se havia ou não essa questão do crime de pedofilia e algum descumprimento das normas de proteção à infância e juventude. Portanto, agora, o veredito de vocês é que de fato não havia. Quais os fatores que levaram até chegar a essa conclusão? Bom, em primeiro lugar, chegamos de ofício, por vontade própria, até a exposição, porque havia essa notificação, essa comunicação de crime. Chegamos lá, fomos recebidos pela direção do Espaço Cultural, que nos cedeu todo o material, o catálogo e outros materiais, e passamos a examinar a exposição como um todo. O quadro que se dizia que se tratar de pedofilia é o quadro dois quadros da Bia Leite, Travesti de Lambada, Deusa das Águas, que, do ponto de vista objetivo da infância e juventude, do ponto de vista criminal da infância e juventude, nada tem de pedofilia, porque ele não direciona, nos termos do artigo 241-E do Estatuto da Criança e Adolescente, a existência de ato sexual real ou simulado por parte de criança e adolescente, ou exposição de genitália de criança e adolescente para fins primordialmente sexuais. Essa é a definição de sexo explícito, a definição de pornografia envolvendo criança. Isto, somado à questão da criança, quer dizer pedofilia. Isto foi descartado de plano. Então, não verifiquei em nenhuma obra constante daquela exposição qualquer coisa ligada à utilização de criança e adolescente para fins primordialmente sexual. Examinando esses quadros, eu posso ter a explicação da autora no sentido de que essas frases que ali constam querem dizer, e assim eu discordo um pouco das debatedoras, até porque não sou versado em arte, não conheço arte, e preciso da explicação do autor para dizer que este é o sentimento de bullying que a criança que tem uma sexualidade diversa do seu caráter biológico, do bullying que ela sofre. Então, sob esse ponto de vista, eu consigo entender a arte e a sua expressão. Do ponto de vista de visão do leigo, se alguém dissesse para mim, na frente de uma criança viada, tu é viada, evidentemente, como promotor, me causaria uma reação, ou talvez como homem. Mas, do ponto de vista artístico, consigo compreender claramente que essa é uma manifestação do sofrimento da criança, que é assim taxada por alguém quando ela tem uma aparência sexual diferente das outras. Sim. Bom, então, quanto a esse aspecto, descartei de plano a existência de crime, ligado à pedofilia com relação a esses quadros. Evidentemente que se vier outra comunicação, vamos examinar no bojo do expediente que foi criado na Promotoria da Infância e Juventude. Okay. O que se constata, assim, do ponto de vista objetivo, é a existência de 7 obras no meio das 270 obras que tem algum indício de que pela exposição de genitália ou pela repercussão ou pela reprodução de ato sexual real simulado possa significar pornografia. Mas esclareço, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele por si, uma imagem de genitália ou de relação sexual, por si ela não significa pornografia. Depende da mensagem que ela quer repassar dentro de um contexto. A exposição de uma genitália num livro de biologia, num livro de saúde, evidentemente que não tem a mesma significação de uma publicação
ligado ao erotismo, são coisas diferentes. Sem dúvida, Júlio. Eu vou precisar me despedir de você pelo adiantado da hora, já agradecendo muito a sua participação, esclarecimento de fato, né, já que a gente falou ao longo do programa aqui sobre os critérios que foram levados para a denúncia, para o fechamento. Então, o promotor do Ministério Público do Rio Grande do Sul, esclarecendo para a gente aqui, o Júlio Andrade, como foi essa averiguação em loco no espaço, Júlio Almeida, no espaço da exposição. Obrigado, Júlio. Ok, e o Ministério Público está trabalhando para esclarecer definitivamente, inclusive diante dos critérios de classificação etária do Ministério da Justiça, se há necessidade do Museu de Exposição se integrar nesse sistema. Tá ok. Obrigado, até mais. Bom, eu volto aqui para o estúdio já pegando esses pontos que nós levantamos nesse segundo bloco e encaminhando já para o nosso encerramento, quero ouvir conclusões já das nossas entrevistadas aqui, já colocando mais uma provocação. A gente falou um pouquinho da questão da educação e a gente vê o promotor tendo que descrever pelo lado da legislação mesmo o que pode, o que não pode, o que seria considerado pornografia ou pedofilia. E a gente está tratando de arte, pegando um ponto também de respostas da enquete feita nas ruas no Rio Grande do Sul sobre o que incomoda, o belo, a arte tem que ser belo. Para onde a gente está caminhando nesse espaço e momento histórico em que temos um debate aí, inclusive, sobre a exclusão da disciplina de artes da escola pública no Brasil, professora Tamara? Os leigos em geral têm essa visão, né? A arte tem que representar o belo. Aí a primeira questão, né? O que é o belo? Né? Belo para quem? Belo para quem? E o que é esse belo, afinal de contas? Né? Nesses estudos de estética, o feio, por exemplo, entra como uma categoria do belo. Então, o que é esse belo? É o bonito? É o bonitinho, simplesmente? Uhum. Então, evidentemente, você precisa de uma educação, né, dessas crianças, dessa juventude, da população de uma maneira geral, para poder debater isso de uma maneira muito mais consciente, né? A arte não tem que simplesmente agradar aos olhos. Uhum. A arte, como nós conversamos antes, a arte tem que provocar, a arte tem que suscitar algumas coisas, né? E o promotor falou assim, puxa vida, eu preciso dessa explicação para entender que a obra é uma crítica, né, às crianças que sofreram bullying. Mas será que precisa realmente esse direcionamento? Né? Eu estou condicionando a leitura. Essa é uma das leituras possíveis de uma obra de arte. Uhum. Né? Você trazer, talvez, as suas experiências como criança, né? De repente aquela obra vai te provocar outras questões tão importantes quanto e talvez diferentes daquelas que a autora da obra quis inicialmente, né? O Humberto Eco já dizia, né? Falava desse conceito da obra aberta. A obra não tem que se encerrar em si própria. Né? Isso é uma questão importante. Professora Cristina, para encerrar. Olha, eu gostaria de dizer que eu acho essencial a arte para uma cultura, para um país, para uma população, né? E é lamentável pensar que os nossos alunos, nós que vivemos hoje numa sociedade da imagem, né? Que eles não vão ter essa oportunidade de apurar o seu gosto, de aprender a escolher, de se projetar. Eu acho que é muito importante na escola, a arte não deve ser um espaço reservado, diferente do resto do conhecimento, ela tem que ser coadjuvante, porque aquilo que eu aprendo com a sensibilidade, aquele conteúdo tem muito mais possibilidade de permanecer comigo do que aquilo que eu aprendo na racionalidade, na lógica, etc. Então, é lamentável, acho que a arte deveria até invadir todos os outros espaços. Muito bem. Bom, pelo adiantado da hora eu preciso me despedir, esse debate poderia seguir aqui por mais horas e horas a fio. A gente vai voltar a esse assunto com certeza aqui no futuro, mas agradeço a professora Cristina, a professora Tamara pela presença no estúdio comigo hoje. Muito obrigado, foi um prazer. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Valeu. Bom, você de casa pode assistir de novo esse programa, pode compartilhar nas redes sociais, tá tudo lá no Futura Play. Um abraço para você, até a próxima.